parece que o mundo está aflito para saber quem vai ganhar essa eleição. E aí nós convidamos o embaixador Rubens Barbosa e a professora Cristina Pessequilo, que sabem a resposta, que vão dizer quem vai ganhar, inclusive o número de colégio eleitoral, né, por estado. Enfim, impossível saber, né? As pesquisas está acirrada, a eleição nos Estados Unidos, mas isso evidentemente tem repercussão internacional e tem desdobramentos, né, para o mundo todo, e não seria diferente para o Brasil também. Então, o que a gente vai discutir aqui, não é, claro, não é quem vai ganhar a eleição, que nós não sabemos, mas a gente vai discutir a importância dessa eleição para o mundo e para o Brasil em especial. Isso pode ter consequências ou não. Eu vou dar 2 centavos aqui de contribuição usando o chapéu que me cabe, que é a política nacional. Nós saímos das urnas há uma semana, uma coisa muito clara. Nem a esquerda, o presidente Lula, ganharam esse processo, né? A esquerda e o presidente Lula, e nem o bolsonarismo ganhou esse processo. Saíram, eu diria para vocês que o bolsonarismo, que tinha uma certa hegemonia naquilo que a gente chamava de a direita brasileira, essa direita se fragmentou, nós temos agora as direitas e me parece que é possível se dizer que o Bolsonaro perdeu o protagonismo nesse processo. Essa eleição faz, de algum modo, o bolsonarismo retoma um certo ímpeto, uma certa força. O que significa isso para o Brasil? E, evidentemente, o que significa para o mundo? O que significa para esse mundo que está vivendo pelo menos 2 grandes confrontos militares complicados, né? A questão de Israel e os palestinos, a questão de Rússia e Ucrânia, enfim, a Europa, como é que fica apertada nesse processo. Eu estava conversando com um amigo francês na semana passada, que ele falou que a apreensão é muito grande lá, porque dependendo do resultado, os caras estão com medo do Putin, dependendo do resultado, né? É interessante, né? Como que a eleição americana pode ter essa importância e esses desdobramentos todos. Nossos 2 convidados dispensam apresentação, evidentemente, são craques naquilo que fazem, são experimentados, enfim. Mas o embaixador Rubens Barbosa começa porque a Cristina passou a vida justamente tentando interpretar o que personagens como Rubens Barbosa disseram a vida toda. Então ele fala e você vai na sequência. Por favor, embaixador, fique à vontade. Bom, eu acho que essa eleição americana, ela vai ter, dependendo do resultado, vai ter um profundo impacto na sociedade americana e no cenário global. Eu deixo para depois o cenário americano, se tiver interesse, e vou concentrar alguns comentários sobre o impacto geopolítico, econômico, comercial, ambiental da eleição de um ou de outro. Eu acho, para simplificar, que se a Kamala for eleita, eu acho que pouca coisa vai mudar, porque ela vai continuar a política do Partido Democrata no mundo. Quer dizer, vai continuar a tensão com a China, vai continuar o apoio a Israel, com uma pequena qualificação aí. Ela, no passado e mesmo na campanha, ela afirmou várias vezes sua posição em relação à criação do segundo Estado. Isso não é uma posição clara americana, mas ela se comprometeu na campanha. Essa é uma pequena variação em relação ao Biden. Em relação à guerra da Ucrânia, vai continuar como está, em relação a Taiwan. Na parte militar, na parte estratégica, eu acho que não há nenhuma mudança dos 2 governos. Na área ambiental também eu acho que vai continuar a prioridade, na área de energia, transição energética, eu acho que vai continuar. Em relação à América Latina, vai continuar a não haver política em relação à América Latina. Não há nenhuma prioridade. Eu, quando estava lá em Washington, elaborei uma lista de 15 prioridades. Não entrava a América do Sul nem a América Latina, com exceção da questão de imigração e de tráfico de droga. Mas aí é um problema de política interna americana, não de política externa. Então, essa ausência de política americana em relação à região não vai mudar nem por causa da Venezuela. Quer dizer, se a única maneira dos Estados Unidos intervierem aqui é se a Venezuela, por acaso, atacar a Guiana. Aí sim entra e
Kamala também entraria. Então, em resumo, Kamala, eu vejo muito pouca mudança na política externa americana em qualquer parte do mundo. Em relação ao Trump, é o contrário. Quer dizer, eu vejo profundas modificações na política americana em relação à geopolítica global, em relação ao meio ambiente, em relação à energia e, segundo a gente ouve e lê por aí, em relação aos regimes de esquerda aqui na região. Agora, a gente precisa tomar com cautela tudo isso, porque uma coisa é você estar na campanha, fazer as promessas que está fazendo, outra coisa é quando sentar lá. Eu acho que o que ele está dizendo na campanha e que vai acontecer se ele for eleito é, primeiro, a relação tensa e cada vez mais protecionista contra a China. Aí eu acho que isso não vai mudar. O Trump começou isso, o Biden acentuou, e pelo que ele está dizendo na campanha, o Trump vai colocar tarifas em todas os produtos de exportação da China para os Estados Unidos. E se colocar, como ele prometeu também, tarifa para todo mundo que tenha superávit em relação aos Estados Unidos, o Brasil indiretamente pode ficar afetado. Isso em relação a essa parte econômica comercial. Em relação à geopolítica, às guerras, eu acho que em relação à Ucrânia, ele tenderá, eu não sei se vai conseguir fazer isso, como ele falou no dia seguinte, né? Mas ele tenderá a reduzir o apoio financeiro e o apoio militar à Ucrânia. Isso fará com que a estratégia russa de manter a ocupação territorial de 20% do território ucraniano e mais a Crimeia se fortaleça e a Ucrânia não tenha meios de evitar isso. Eu acho que a União Europeia, que está muito preocupada também por causa disso e por causa do orçamento militar da OTAN, não terá condições de substituir os Estados Unidos. Então, eu acho que com a guerra da Ucrânia, possivelmente a gente vai ver uma evolução mais rápida no sentido de não se chegar à paz. Eu acho que com a guerra da Ucrânia, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma situação semelhante ao que aconteceu na Coreia. A Coreia, vocês sabem, até hoje não tem um tratado de paz, né? Houve um armistício e ficou congelada aquela situação no paralelo lá, dividindo as duas regiões. Eu acho que na Ucrânia vai acontecer a mesma coisa se o Trump ganhar. Em relação a Israel, aí é o contrário. Eu acho que vai fortalecer a posição da Israel. Eu não afasto a possibilidade de você ter uma escalada na guerra do Oriente Médio com um possível ataque ao Irã. É uma coisa que pode acontecer pela posição anterior do Trump em relação a Israel, em relação ao Irã. Então, nessa questão geopolítica, ele vai, eu acho, aprofundar as posições que ele teve no governo anterior. Em relação à China, a retórica vai aumentar, e Taiwan, a retórica vai aumentar. Agora, eu acho que se o Trump for eleito, a promessa do Xi Jinping de resolver o problema com Taiwan até 2027 vai ser arquivada. Eu acho que a China não tem o menor interesse em criar um estado de guerra com os Estados Unidos invadindo Taiwan. Isso no que concerne a questão geopolítica. Em relação ao meio ambiente, eu acho que haverá uma mudança radical na posição americana. Os Estados Unidos não vão dar prioridade ao meio ambiente, à mudança de clima, eles não vão acompanhar essas reuniões e possivelmente o Trump não virá ao Brasil para a COP30 o ano que vem. Em relação à energia, a mesma coisa. O Trump tem declarações muito claras que ele vai retomar a pesquisa e a exploração de petróleo, inclusive o fracking, né, a exploração do xisto. E ele está sendo financiado muito pelo setor petrolífero americano, então isso não há dúvida, também vai mudar
a transição energética não será uma prioridade do governo Trump. Em relação à América Latina, também eu acho que vai continuar a baixíssima prioridade no governo americano em relação à região. Poderá haver, por causa da ideologia e militância, inclusive por influência nos assessores do Trump por bolsonaristas brasileiros, poderá haver alguma ação em relação à esquerda aqui na região, com foco na Venezuela. A declaração do Lula, esses dias apoiando a Câmara, não ajuda também a posição nossa, caso o Trump ganhe. Agora, eu não acho que haja qualquer alteração na relação Estado ganhe a Câmara ou ganhe o Trump. Nós estamos com uma relação entre Estados razoável, né, boa, na área econômica, comercial, investimento, comércio exterior crescendo esse ano muito, toda a cooperação em áreas acadêmicas e tal. Não acho que vai haver nenhum efeito. O efeito, se o Trump ganhar, vai ser a relação dele com o Lula. E vai ser uma coisa parecida com o que está acontecendo na Argentina. Quer dizer, os presidentes não se falam, mas as relações vão muito bem. Né? Então, eu acho que isso que, em resumo, é o que vai acontecer. A última coisa que eu queria mencionar é, na política econômica americana, se o Trump colocar essas tarifas, como ele está propondo, você vai ter um efeito inflacionário nos Estados Unidos e você vai ter um efeito na taxa de câmbio aqui no Brasil também. Por razões de política econômica, a taxa de juro americana deve aumentar. Se a inflação subir, a taxa de juro volta a aumentar. Isso vai ter um impacto aqui na economia do Brasil, um impacto indireto na economia do Brasil, que a gente deve acompanhar. A gente está vendo aí o dólar subindo, desvalorizando, como está desvalorizando, em parte pela questão da eleição americana, em parte pelo problema do corte de gasto aqui, mas em parte pela situação americana e a perspectiva de vitória. A perspectiva de vitória do Trump já está tendo influência na taxa de câmbio aqui no Brasil. Enfim, em Minas Gerais, era isso que eu acho. Por favor. É um prazer estar aqui nessa casa, podendo comentar com vocês alguns aspectos das eleições americanas e, por conta disso, agradeço ao Carlos pelo convite, agradeço a Bia, que fez toda a intermediação, e é sempre um privilégio poder escutar o embaixador, Rubens Barbosa. Então, falar depois que ele falou é um grande desafio, né? Porque muitas das nossas posições convergem. Então, eu vou tentar trazer algumas questões também relativas à política interna norte-americana e algumas questões geopolíticas que aí eu acho que talvez impactam um pouco o Brasil. Né? Então, uma fala breve também, né, visando justamente a gente abrir para um debate. Do ponto de vista da política interna, eu gostei muito do que você falou no início, Carlos, a questão da não polarização nas eleições municipais brasileiras. Embora a gente tenha tido figuras como Pablo Marçal e outras agendas em outros estados e cidades que elas tentaram puxar muito à direita e também puxar muito à esquerda, o que a gente observou foi um encaminhamento para o centro. Né? Então, o que isso revela para mim? Isso revela um eleitor cansado de tanta polarização e que ele não está votando tanto por abstrações, mas ele está votando por questões concretas, questões do seu dia a dia e que estão relacionadas. Quando eu digo questões concretas, eu não estou retirando, por exemplo, a religião da agenda, mas eu estou colocando essa religião numa outra forma, como uma questão concreta do dia a dia do eleitor que você não pode ignorar. Então, em termos de prática, em termos de comportamento, mas efetivamente algo um tanto mais utilitarista, né? Então, qual é o caminho
eleitoral que talvez possa tornar a minha vida melhor, me beneficiar mais. Mas eu acho que de tudo também, além dessa convergência para o centro, de certa forma, a gente teve um alto índice de abstenção no Brasil. Então, é algo que talvez vá contrastar com a política americana, porque hoje, por exemplo, nós temos, num eleitorado que está sendo projetado em torno de 160 milhões de americanos, quase 50% dos votos já foram depositados, né? E nos Estados Unidos, se a gente for lembrar da eleição de meio de mandato de 2022, quando havia uma expectativa de um landslide republicano, ou seja, que os republicanos levariam absolutamente tudo, isso não ocorreu. Eles conseguiram uma maioria na Câmara, mas não tanto quanto eles esperavam, e o Senado ele ficou controlado pelos democratas. Então, efetivamente, não houve um caminhar aos polos, né? Eles caminharam ao centro. E a pergunta é, como é que o eleitor americano ele caminharia ao centro agora, quando você tem os dois polos se chocando novamente? Então, o Trump com a retórica radical, que nós sabemos, né? Mas os democratas falando muito em abstrações, né? Então, algo que já não funcionou em vários lugares. Então, poxa, comparando o Trump com figuras históricas, falando sempre a questão do fascismo, da direita, e isso muitas vezes tira o debate do campo concreto para o eleitor e leva para um nível de abstração, de valorização de temas políticos, sobre regimes políticos, que nós discutimos como analistas, mas que não necessariamente no dia a dia de uma campanha eleitoral vai ter uma grande ressonância. Então, a gente trabalha com o extremo do Trump e a Câmara ela tem se caracterizado na campanha por tentar ir um pouco mais ao centro, replicando a estratégia do Bill Clinton em 1992, no sentido de você falar basicamente de mudança, de olhar adiante, né? Ela tentou vários slogans ao longo da campanha, nenhum pegou de uma forma muito sólida, então a ideia do looking forward, da esperança, então ela tem apelado muito para a ajuda do Bill Clinton, né, de 92. O Clinton ele tem feito um tour por vários estados americanos, cidades que elas são reconhecidas do blue collar, né, da working class, e foi o Clinton que conseguiu aproximar o eleitorado mais do Partido Democrata nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo você tem o Obama, você tem grandes artistas, então isso não necessariamente tem um apelo para o eleitorado tão grande às vezes quanto as promessas do Trump de consertar a economia. E aí, por fim, ainda nesse campo, eu acho que a grande questão da Câmara é o seguinte, embora ela caminhe para o centro, ela queira caminhar para o centro, ela é uma radical, né? Então ela tem o que os Estados Unidos chamam de uma posição flip-flop, né? Então as posições dela de campanha elas não refletem a trajetória política dela e a trajetória dela como promotora dentro do estado da Califórnia, que é uma coisa que ela tem se baseado muito. Então o que acontece? De certa forma o centro na eleição americana ele está despovoado. E a gente tem que lembrar também que nessa eleição vocês vão ter renovação de todas as 435 cadeiras da Câmara. Há uma tendência para que a maioria republicana seja mantida. Há também uma renovação de 34 cadeiras do Senado, de 100. Então, há uma avaliação hoje de que os republicanos retomariam essas cadeiras. No momento, eu dei uma olhada nas pesquisas hoje. Desde ontem, eu estou pensando só em eleição americana. E aí, eu fiquei um pouco em dúvida se realmente os republicanos eles retomariam o controle do Senado. Eu acho que talvez um cenário provável seja 50-50, mas como a gente não vai fazer previsão, né, então eu acho que está um pouco por aí. Então, o que eu quero falar nesse comentário inicial de política doméstica? Que, a partir das análises que a gente tem feito, o eleitorado ele busca o centro, que não existe, mas, ao mesmo tempo, isso está permitindo que haja uma modificação nos padrões de votação. Em que sentido? Os votos depositados antes da eleição, hoje, eles têm sido muito claramente divididos entre republicanos e democratas. Então, quem já votou e declarou a filiação, existe uma divisão bastante clara
que você tem uma parte muito mobilizada de republicanos e a parcela de eleitores está dividida. Então, você tem eleitores democratas empatados com eleitores republicanos. Só que tem uma outra coisa que é inédita, né, em eleição americana, pelo menos nas que eu tenho acompanhado nos últimos 32 anos, que é o seguinte: nós temos hoje, dependendo do estado, cerca de 35% a 40% dos eleitores que foram às urnas já ou depositaram os seus votos pelo correio, que se colocam como não compromissados, independentes e sem afiliação nenhuma. Né? Então, o não compromissado ele pode estar registrado para um ou outro partido, e isso tem impacto em muitos estados, né? Desses 7 estados que a gente está vendo que eles estão mais empatados, pelo menos 3 ou 4, eles estão com uma proporção de mais de 35% de pessoas que não quiseram declarar voto. Como eu falei, na média, quando você olha os battlegrounds, na média parece que está dividido. Só que alguns eles estão com uma proporção muito grande de pessoas que elas não estão se compromissando ou que elas não querem declarar o voto. Esse é um fato, tá? Um outro fato é a questão do gender gap, né? Nós temos hoje, pelo menos dos quase 80 milhões de americanos que votaram, uma proporção muito maior de mulheres em alguns estados. Então, às vezes, ela está chegando a 60% a 40%. Então, mais mulheres indo votar. Faixa etária também é uma faixa etária que ela é de 35, 40 para cima. Né? Então, os jovens não estão votando, né, gente? Até hoje de manhã eu estava dando aula lá na Federal de São Paulo e eu vi o pessoal com os adesivos da Taylor Swift, né, que havia uma grande expectativa que a Taylor ia mobilizar votos, mobilizar os jovens, e eu até brinquei com os alunos, falei, olha, vocês não estão indo votar, são 20% de votos abaixo de 30 anos, que é a geração Z, né, se a gente for pensar. E isso já foi apontado por alguns analistas americanos, que é a capacidade de mobilização de voto da personalidade, do artista, com relação aos jovens. Como eu falei, é uma questão inédita, que são os não compromissados, que não são independentes, eles são não compromissados, mas você tem independentes aí meio perdidos, mas são pessoas que não querem declarar voto, muito mais mulheres votando, e a Câmara ela tem apostado muito nisso na campanha. Eu vi pelo menos 2, só vou citar 2, né? São vários comerciais que eles têm pago, mas tem 2 comerciais que eles me chamaram muita atenção de campanha para mobilizar o voto feminino. Um é direcionado ao público afro-americano, aos negros, onde nós temos várias mulheres jovens negras, de um lado, não sei se vocês chegaram a ver, e do outro lado nós temos vários jovens negros, né, homens. E as meninas, né, elas estão super mobilizadas para a campanha e tal, e elas perguntam para os meninos, né, em quem que você vai votar? E eles respondem, eu não vou votar, it's not my thing, né? E aí as meninas viram as costas e vão embora. Tipo, eu não quero um cara que ele não tem um compromisso com os meus direitos. Essa é a mensagem. Eu achei até eficiente, né? Até no sentido de você mobilizar uma população jovem, mas ontem eu vi um outro comercial, que é o segundo que eu vou mencionar, narrado pela Julia Roberts, pedindo que as mulheres votem diferente dos seus maridos. Né? E aí, uma piscando para a outra, né, na urna, colocando, né, o selinho de votação e mostrando o marido de uma delas, né, que acompanha para votar, como se ele fosse um tutor da mulher, e o perfil bem assim, se vocês olham, gente, ele está vestido como um Army Veteran, né? Ele está com uma roupa de Army Veteran, ele tem uma feição de branco americano médio, ele parece muito com o vice do Trump, com o J.D. Vance, e aí a mensagem do comercial é: você pode votar em quem você quiser, você não precisa seguir o seu marido. Eu achei, de certa forma, ofensivo, porque aí você afasta, talvez, uma parte do eleitorado branco masculino do que a gente vai chamar de working class, que é o Rust Belt.
né? Então, de que maneira que essas transversalidades elas vão estar funcionando no dia da eleição e para a metade que ainda não foi votar. Então, seria esse primeiras observações. E aí, só para complementar, uma coisa que eu gostaria de somar o que o embaixador falou em termos de geopolítica, eu concordo com todas as questões que ele colocou, mas só também colocar a questão do impacto da eleição norte-americana para, eventualmente, as negociações que vêm sendo feitas com relação à participação ou não do Brasil na Rota da Seda chinesa, né? Mesmo no governo Biden, nós ouvimos algumas declarações da secretária de Comércio norte-americana indicando que não seria do interesse do Brasil que ele participasse da Rota da Seda formalmente, que ele assinasse o memorando de entendimento. E isso foi rebatido pela embaixada chinesa, né, por um comunicado, eu não lembro se foi da embaixada, enfim, foi um comunicado oficial da China dizendo que o Brasil ele deveria fazer as suas próprias escolhas, não pressionando o Brasil a entrar, mas dando a indicar que os Estados Unidos não deveriam se meter nessas questões, não deveriam intervir na política dos outros estados. O Brasil, por sorte, não se manifestou sobre isso, né? Ele mantém uma posição razoavelmente equilibrada nesse sentido, mas é fato que isso ocorreu. Então, a gente tem hoje um cenário geopolítico que eu costumo dizer que ele está de coexistência competitiva Estados Unidos-China, e nenhum governo vai mudar, né? E aí o grande desafio é, como o embaixador falou, se o Trump for fazer realmente um aumento tarifário nesse momento, né? E aí você teria que fazer um aumento tarifário seletivo. Por quê? Porque se você fizer o aumento da maneira como ele está falando na campanha, a inflação vai voltar a subir. E hoje um dos grandes problemas da eleição americana, mesmo a inflação tendo reduzido um pouco e o desemprego estando razoavelmente baixo, é o gap entre o poder aquisitivo do eleitor e a dificuldade em lidar com a inflação. Então, a baixa massa salarial. Então, se ele fizer isso logo no início, isso vai criar um problema muito sério para a presidência dele, porque isso vai desequilibrar tanto a economia americana, vai atacar diretamente uma promessa de campanha dele, que é permitir que os americanos voltem a ter poder de compra, e, logicamente, tem os efeitos tsunami, né, para o restante do mundo. Mas, efetivamente, a gente tem aqui uma coisa que ele vai ter que administrar. Então, acho que seriam essas as considerações iniciais, e também fico à disposição. Eu queria falar sobre a parte da sociedade americana, para explicar o que está acontecendo. Os Estados Unidos estão vivendo hoje uma situação atípica na história. Eles estão divididos, nós aqui estamos divididos também, a gente está acompanhando isso, mas lá eles estão divididos em tudo, em tudo. Então, na questão político-eleitoral que se trata, está havendo um realinhamento que não é econômico, é social. Como vocês sabem, o Partido Democrata era identificado com a esquerda americana, né? E o Partido Republicano era conservador e de direita. Hoje está havendo o inverso. Quer dizer, o Partido Republicano hoje, ele parece muito com os partidos brasileiros, né? É o partido de um homem só. Aqui você tem o partido do Lula, o partido do Valdemar, você tem o partido do Kassab. Agora você tem o partido Trump nos Estados Unidos. E isso aí marcou profundamente o próprio partido, que respondeu, por causa do Trump, a essa mudança na sociedade americana. Na Europa e nos Estados Unidos, se vocês acompanharem as últimas décadas, e aconteceu aqui no Brasil também, uma concentração de renda muito forte. Os bilionários, milionários, então, são uma fração da população. E a classe média nos Estados Unidos perdeu a sua função, a sua força. Então, hoje, na política americana, na vida política americana, essa divisão do passado entre esquerda e direita, republicano e democrata, não existe mais. O que era o Partido Democrata? Era apoiado
pelas pessoas educadas com ensino superior, e a classe média alta. E o Partido Republicano era o partido mais conservador, pelos mais velhos. Hoje, a coisa é totalmente diferente. Hoje você tem, apoiando o Partido Republicano, os trabalhadores, o pessoal da área rural, os homens, um pouco como ela estava dizendo. Você tem uma série de fatores hoje que estão influindo na política americana, a questão do gênero, a questão etária, a questão da imigração. Então, se você vê os temas que estão sendo discutidos hoje na campanha, é aborto, imigração, inflação. Por quê? Apesar da economia americana estar indo muito bem, se o Carville, que foi o estrategista do Clinton, tivesse hoje, ele ia repetir, né? A economia, estúpido, né? A economia está indo muito bem, mas a Câmara está com problema. Por quê? Porque, apesar da inflação ter caído, da economia estar crescendo, o desemprego está em nível mais baixo e tal, os salários americanos não aumentaram. E o custo dos produtos finais não caiu de acordo com a queda da inflação. Você sabe que os índices eles se refletem na ponta com uma certa defasagem. Então, até hoje, você tem um custo na alimentação, no aluguel de casa, na compra de casa, muito alto. Esse é a grande vulnerabilidade da Câmara, e o Trump procurou explorar isso com a crítica à inflação, né, que ela apoiou o governo, a vice-presidente de um governo que não resolveu o problema dos trabalhadores. Não sei se vocês viram, vale a pena ver, está na Netflix o filme sobre o livro do Haley Billy Elegy, que é o livro que foi feito um filme do vice, do Vance. E você vê a pobreza do interior americano. Esse filme, essa história se passa há 30 anos atrás. E a pobreza é relativa, né? Não estou comparando a pobreza americana com a pobreza do interior do Nordeste brasileiro, não é isso. A pobreza relativa americana. E você vê, há 30 anos atrás, na juventude desse Vance, 20 anos atrás, a pobreza de Ohio, aquela região toda que sofreu muito com a globalização, com a perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, da inflação. Isso, então, tem um efeito muito grande no voto. E o que eu disse com relação ao Trump, se o Trump se eleger, você vai ter essa polarização aumentada. E se ele perder, eu não descarto a possibilidade de violência lá, por causa da alegação de fraude e tal. Então, o efeito dessa eleição sobre a sociedade americana vai ser muito grande, sobretudo se o Trump ganhar. Se o Trump perder, essa metade da população vai ficar contra o governo. E aí, na questão que a gente não discute, os analistas passam rapidamente, essa questão do controle do Congresso é muito importante. Por quê? No caso do Senado, dessas 34 cadeiras que estão em jogo, a maior parte é republicana. E se eles perderem, democrata, se eles perderem uma ou duas cadeiras, e eu acho que vai acontecer isso, eu acho que a chance grande é do Senado ser controlado pelos republicanos. Se a Câmara ganha e o Senado passa a ser controlado pelos republicanos, não vai passar nada mais lá, vai ser um governo como um pouco aconteceu com o Obama, totalmente manietado pelo impasse no Senado. E na Câmara, a coisa pode até inverter. Se ela tiver muito voto, é possível que na Câmara haja uma reversão com um apoio com maioria democrata. Então, por isso que eu digo que o impacto da eleição americana, se o Trump ganhar, vai ser tão forte internamente quanto externamente. Eu me dei o trabalho, ao longo da campanha, de fazer um levantamento de propostas que o Trump fez durante a campanha, nos comícios, que era reportado, eu anotava lá. Eu vou citar uma ou duas só, para vocês verem o grau de problema que vai acontecer na sociedade americana.
Uma delas ele até materializou agora com a convocação do Elon Musk para ser chefe de um grupo de trabalho que vai rever a administração americana. Na campanha, ele disse que ele vai acabar com o Ministério da Educação, que o Ministério da Educação não deve existir em Washington, que todo mundo que trabalha em Washington tem que ir para os estados, que a educação é um problema estadual, eles é que resolvem. Então, a burocracia vai ter que ser desmontada se ele for eleito. Na justiça, a mesma coisa. E tem outras propostas doidas lá. E agora, ele falando da imigração, que se um imigrante assassinar um americano, pena de morte. E fazer uma coisa impossível que ele está propondo, que é essa deportação em massa, milhões de pessoas. Então, vocês imaginem, se ele quiser fazer o que ele está prometendo, o impacto que vai haver na sociedade americana. Por isso que eu digo que é muito sério. E se a sociedade americana eleger o Trump, eles vão passar por um período realmente muito desafiador para eles, porque vai haver reação do outro lado. E isso pode haver, não sei se vocês viram, eu acho que não vai chegar até lá, mas já fizeram um filme sobre a Guerra Civil agora. Então, eu acho que não vai chegar, mas você vai ter violência, você vai ter uma série de posições contrárias a essas coisas todas que ele está fazendo. Apenas alguns comentários para mostrar que, se o Trump for eleito, vai haver mudanças tectônicas em termos geopolíticos e mudanças profundas na sociedade americana. Bom, com relação ao filme, eu assisti um filme esse final de semana chamado O Mundo Depois de Nós, acho que é isso, com produção executiva da Michelle e do Barack Obama. É também bastante impressionante sobre o clima dos Estados Unidos. Fica a recomendação para vocês. Queria explorar um pouco disso. Você é uma estudiosa dessas relações e acompanha com tanta atenção. Você fala há 32 anos, né? Coincide com a eleição do Clinton. A gente cresceu estudando política e olhando para os Estados Unidos e vendo a grande democracia, com todos os seus problemas, mas a grande democracia. Essa condição que o embaixador coloca é uma condição de, vamos lá, quase uma guerra civil, não é? De tão dividida que parece aquela sociedade. Eu sei que a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que daria um livro, mas você vai ter que sintetizar em alguns minutos. Qual a sua hipótese? O que aconteceu ali? Foi transformação tecnológica mesmo? É a transferência de um mundo para um outro mundo? E esse é o preço que se paga, como ocorreu entre o século XIX e o século XX, que o mundo viveu 2 guerras. Enfim, eu queria te ouvir sobre isso. Então, eu tenho... Justamente a primeira eleição que eu acompanhei foi a eleição do Clinton, né? E eu acho que a impressão de que os Estados Unidos eram realmente a maior democracia do mundo, ela caiu em 2000, né? Por quê? Porque até lá não se tinha uma noção muito clara de que a eleição nos Estados Unidos era indireta. Então, nós fomos dormir na noite de 2000 achando que um candidato chamado Al Gore, que era o candidato indicado vice-presidente pelo Bill Clinton, ia ser eleito, e acordamos com o George W. Bush na frente, né? E aí até a cobertura das próprias televisões brasileiras, da mídia brasileira, ela foi mudando desde então. Então, o que a gente observa é uma transformação. Aí eu também tenho uma hipótese, né? Algo que eu estou nas relações internacionais, mas a minha formação é de cientista social, né? Eu vim lá das ciências sociais da USP, então ciência política e tal, mas aí enveredei, né, pela política internacional. Então eu gosto muito de Wright Mills, né, todas essas questões. Então, o que me parece, eu identifico o ano de 94 e o próprio governo Clinton como um ano que ele começa a demonstrar que a sociedade americana está passando por uma transformação muito importante em termos sociais, raciais, étnicos e religiosos. E isso vem daquele movimento do revival, né, do conservadorismo. E por que eu menciono o Clinton? Porque o Clinton ele é o primeiro a perceber que o Partido Democrata ele não é mais o Partido Democrata dos anos 30 com Roosevelt, né, do estado de bem-estar. Então, que você tinha que fazer algumas mudanças.
Só que em 94, não é só o Clinton, em 94 você vai ter uma outra mudança, e aí ressalta a importância do que o embaixador falou, do peso do Congresso, que é o seguinte, é o chamado Contrato com a América, que aí não é é um revival religioso dos Estados Unidos, porque lá você vai ter o Partido Republicano começando a se encaminhar para uma linha mais conservadora nos costumes. Então, a guerra cultural que vocês veem hoje, ela inicia lá em 94 com o Contrato com a América. E aí isso vem e vai, né, por conta do 11 de setembro, vai mudando, mas eu acho que a grande transformação é justamente uma transformação no perfil das elites. Né? Então, o perfil das elites, quando a gente pensa no Wright Mills, quem que a gente está pensando? A elite militar, a elite política e a elite econômica, né? Dando só um panorama bem geral da visão dele. Quando a gente chega para o período atual, essas elites elas se transfiguraram. É uma elite nova, que é representada por Trump. Você tem um país que ele está em grave choque social, né? Tanto por conta da questão de renda, mas também pela questão racial, com um declínio de uma hegemonia tradicionalmente branca, anglo-saxã protestante, e a ascensão daquilo que nos Estados Unidos, no censo americano, eles chamam de non-white. Então, o que seria o non-white? Tudo aquilo que não é branco, anglo-saxão protestante, na classificação deles. Então, eu vejo um pouco por aí esses sintomas. Eu costumo dizer que os Estados Unidos eles já estão numa guerra da secessão desde 1994. Só está faltando o Big Bang. Né? E esse Big Bang, o que seria? Seria justamente esse período que a gente vem vivendo desde o primeiro governo Trump, que eu costumo dizer que ele vai trabalhar na mente das pessoas com a transfiguração da elite, né? E ele vai trabalhar no tripé preconceito, medo e ignorância, pegando o espaço dessa classe média, que ela se tornou cada vez menos classe média e ela decaiu em termos de renda, em termos de perspectiva. Então é o hillbilly, é o redneck, é o blue collar, que ele não consegue mais comprar um carro, é a destruição da indústria americana, como resultado de uma globalização que eles próprios colocaram à frente, só que a China ganhou. Por quê? Porque eles também foram mudar a produção para lá. Então, eu acho que é um pouco por aí. É uma mudança do perfil populacional, quem perdeu quer se manter e quem está chegando está se reorganizando. E hoje eu vi Na verdade, isso vem desde o Obama, né? Que o Obama é o wine drinking Democrat. Então, que o democrata... Aqui no Brasil a gente chamava um pouco de esquerda caviar, né? Que agora virou a esquerda playboy. Então, a esquerda caviar, a esquerda playboy, e que o republicano ele seria o working class party. Eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Eu tenho até um aluno meu que defendeu uma dissertação de mestrado muito interessante, depois se vocês quiserem ver, está no Santiago Dantas, é sobre a história do Partido Republicano. Né? Como o Trump ele captura o Partido Republicano e aí começa a levar o Partido Republicano para uma outra visão. É do Tiago Godoy Gomes de Oliveira, Tiago com TH. Né? E é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho de mestrado, mas ele faz uma descrição muito grande. Então, eu acho que vai um pouco por aí, e eles estão se reorganizando. Né? São novas elites, são novas perspectivas, e uma coisa interessante também, isso eu acompanho desde a eleição de 2016, mas que se acentuou nas eleições de 2020 e na de 2024, é a mudança no padrão do financiamento de campanha, tanto para legislativo quanto para executivo, que é o seguinte: antes a gente pensava muito no financiamento de campanha vindo do complexo industrial militar, da indústria de defesa. Hoje, os grandes financiadores de campanha, eles são ligados a grandes empresas de mídia. Então, a gente está falando aqui de empresas como a Meta, o Bloomberg, né? Então, se vocês pegam um site chamado opensecrets.org, né? Mas isso depois sai na FEC, né? Na Comissão Eleitoral Norte-Americana. Não vou entrar em Political Action Committees, mas nos financiadores de campanha, você vai ter as grandes empresas de mídia, como eu falei, Meta, Microsoft, a Amazon,
né? Então, todos esses grandes conglomerados de mídia. Um outro setor que ele subiu muito em importância de financiamento de campanha é o Big Pharma, que eles chamam, né? Que é o complexo industrial da saúde. E, em terceiro lugar, por conta também do envelhecimento da população, os Estados Unidos eles têm envelhecimento, mas eles têm também muitos nascimentos, que aí também muda essa base, são as empresas de saúde, né, de seguro-saúde e de previdência. E o complexo industrial militar está lá, mas aí vocês veem como isso vai mudando. Tanto que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele não anunciou apoio, né, diferente de outras oportunidades. Por quê? Porque você tem a perspectiva do Trump desregulamentar de novo o setor de Big Techs. Não é tão simples assim, também tenho trabalhado um pouco com isso, mas seria um pouco esse panorama. Tá bem, vamos só fazer 2 perguntas. Eu peço, por favor, que sejam sintéticos, para que possa haver tempo de responder. Alguém? Boa noite a todos. Meu nome é Marissa Vilela. Obrigado pela apresentação. Foi um conteúdo muito relevante. Vou fazer um breve comentário. Queria saber a opinião de vocês. Quando você falou dessa propaganda direcionando as mulheres aí contra a família, né? Vou sair contra a família. É um ponto que eu me preocupo muito, porque eu vejo que hoje os valores, a religião e a família, elas são muito atacadas. E se a gente olhar a história do mundo, esses valores nos trouxeram há mais de 2000 anos. E outro comentário também que você fez em relação aos jovens não irem votar. Então, eles também se isentam dessa responsabilidade. Daí você também comentou da questão da saúde. Pela primeira vez no mundo, o QI das crianças estão diminuindo, e agora saiu um estudo recente que a expectativa de vida também nos Estados Unidos está caindo. E aí até um pouco essa questão que, claro, a gente tem que aceitar todos, independente de qualquer coisa, e eu defendo muito isso, mas se você olhar a saúde também, a pessoa que está acima do peso, isso também é uma questão de saúde e de vida. E, por fim, só para passar aqui também, que foi falado das eleições municipais, eu já vou terminar, o PT realmente ele caiu muito. Ele não teve em São Paulo, ele não conseguiu eleger em São Bernardo do Campo, que é onde ele nasceu. Ele teve 0,62% de prefeitos eleitos em São Paulo. O PSD, os republicanos e o PL foram muito superiores. Então, em contrapartida, acho que o Lula continua forte, independente do PT, para uma eleição em 2026. Também é muito preocupante, porque ele está junto com o STF, né? E o último ponto, tudo isso do PT não é falado nas mídias, porque teve um estudo também agora que 80% dos jornalistas são PT. Então, eles não trazem essa informação que o mundo está indo, e essas eleições demonstraram que o centro-direita, eu não falo nem direita, mas que o centro-direita realmente está prevalecendo. Essa informação não chega, mas nas eleições chegaram, mas também entendo um ponto muito preocupante, essa questão da esquerda no jornalismo, e eles não fazerem mais um jornalismo independente da sua opinião, ser um jornalismo muito opinativo. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é José Guimarães, eu sou consultor legislativo aqui na Câmara de São Paulo, acompanho a Comissão de Relações Internacionais e eu celebro aí a embaixadora, a professora. Trouxe até um livro para você depois assinar. É um pouco na questão do que foi perguntado antes, a visão de vocês desse crescimento na política, da visão tradicional, né, a ascensão evangélica. Se para 2026, se o Trump ganhar, se vocês vislumbram como que o governo brasileiro poderia se aproveitar dessa situação, porque, de certa maneira, você tem no âmbito federal no Brasil uma visão mais ou menos similar com a visão do Trump, né? Porque, assim, eu vejo que muitas vezes existe esse alinhamento de valores, mas muitas vezes é difícil de pensar assim, como aproveitar desse cenário para que o Brasil realmente possa se beneficiar, né? Obrigado. Muito obrigado. Bom, são várias questões instigantes, então você bastante sucinta.
É que o perfil da política ela mudou. Eu sou defensora plena de um Estado secular, sem misturar Estado e religião. Eu acho que não tem que misturar. O Estado ele tem que garantir o direito de todos, né? Tanto aquele que quer até falar um tema polêmico, né, na eleição americana. Então, o Estado ele tem que garantir o direito ao aborto a quem quer fazer o aborto e o direito a não fazer o aborto a quem não quer fazer o aborto. O que acontece é que hoje os dois lados eles estão muito polarizados e eles não se respeitam. Nem a direita respeita a esquerda e nem a esquerda respeita a direita. Então, por isso que o eleitor, quando ele vota, ele caminha ao centro. Lógico que você vai ter os radicais, mas a tendência é votar pelo centro, né? Com relação à juventude, eu acho que tem que participar mais, né? Eu acho que nós vivemos, né, até uma coisa que o Carlos falou, era da tecnologia. Hoje eu brinco com os meus alunos que é o coletivo de um, né? O cara abre o Instagram e posta uma foto protestando e acha que vai resolver o mundo. Não vai, né? Você vai, talvez, ter uma divulgação melhor, tal, você tem que usar a rede social, mas não vai resolver, né? Então, eu acho que realmente os jovens precisam entrar mais na política e, no geral, né, toda a sociedade ela precisa se movimentar. E aí, rapidinho, né, com relação ao Brasil, eu acho assim, eu tenho falado um pouco sobre isso, né, até gravei um podcast bem legal para a agência pública, falando, né, das eleições sobre Brasil e Estados Unidos, e eu gosto muito de futebol, e eu costumo dizer o seguinte sobre o Brasil. O Brasil não pode escolher nem adversário para jogar, nem parceiro para jogar. A gente tem que jogar o jogo, né? Então, a gente tem que respeitar os dois candidatos, né? E a grande questão para mim é a seguinte, não é só quem ganha ou quem perde nos Estados Unidos. A questão é, o que o Brasil quer do mundo hoje? Né? Qual que é o modelo econômico que o Brasil quer? Qual que é o modelo de desenvolvimento que o Brasil quer? Eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer é entender por que o fenômeno religioso cresceu, é uma instrumentalização. Se você fala de costume, você fala de religião, você não fala, por exemplo, de política pública, né? E aí isso acaba desviando o debate. Então seria um pouco por aí, tá? Mas eu sou plenamente defensora dessa separação Estado e Igreja, tá bom? Obrigado pelas questões. Não sei se vocês ouviram falar, a Heritage Foundation nos Estados Unidos preparou um programa de governo para o Trump, que ele se afastou porque era tão radical. Eu resumi aqui os principais pontos desse programa que tem que ver com a restauração do poder da família. Está no programa isso. Desmantelar o Estado, a defesa da soberania e os direitos individuais, a religião, Deus e a liberdade individual. Quer dizer, isso mostra justamente essa mudança da sociedade americana, com os valores, como ela falou, da religião, né? Fala em Deus no programa lá. E a liberdade individual, que a Câmara também está falando muito de liberdade. Então, eu acho que essa eleição americana, se o Trump ganhar, ele vai implementar isso, vai aprofundar a divisão na sociedade americana. Eu anotei aqui, estava falando dos partidos, né, a composição hoje, o que representa, né? O Partido Democrata hoje é apoiado por aqueles que têm educação superior, são da cidade, são urbanos, sem religião, e as mulheres. A maioria do apoio vem desses grupos. E o Partido Republicano hoje é apoiado por quem não tem ensino superior, quer dizer, são as pessoas que operários, trabalhadores e tal, da área rural, os que têm religião e os homens. Então, isso mostra uma revolução tremenda lá. Aqui no Brasil, trazendo para cá, eu acho que nessa questão da divisão, da polarização, da divisão que existe aqui, nessa eleição municipal, nós tivemos um avanço. Desde a eleição do Bolsonaro, eu falei, escrevi e tal, que a direita, primeiro eu falava que foi um avanço no sistema político. Eu estou ousando falar isso na frente aqui do Carlos Mello, em todo caso. Eu não sou cientista político, eu sou um analista.
desde a eleição do Bolsonaro, eu dizia que a direita, que nasceu em 2008, aqui no Brasil, até 2018, vocês se lembram, não tinha um político que assumia o papel de esquerda. O Maluf se dizia de centro-esquerda, porque a direita aqui no Brasil era equacionada com o antipobre, né? Dada a desigualdade social que tinha aqui. Quando você falava que era direita, imediatamente se associava a uma posição anti, né? Discussão de desigualdade, de pobreza, de fome e tal. E na eleição de 18, teve uma pessoa e um partido que assumiram o papel da direita. A direita, como explicitada hoje, na minha visão, nasceu aqui no Brasil, quer dizer, o Brasil é conservador, o brasileiro é conservador, mas ninguém assumia politicamente esse papel. Em 18 foi assumido esse papel. E eu já dizia, logo depois da eleição, que a gente iria ter aqui no Brasil uma evolução que não ocorreu até agora nos Estados Unidos, mas nessa eleição municipal apareceu isso que eu dizia já há algum tempo. Você vai ter aqui no Brasil, em 2026, uma direita radical, que é o Bolsonaro e os seguidores dele, e uma direita moderada, que a gente está vendo aí o PSD, o MDB e tal, com o Kassab, com esse pessoal, que não é centrão, é o centro democrático e tal. Então, isso é uma diferença importante aqui no Brasil, porque todos os países civilizados, né, na Europa, na Ásia, né, eles têm as três posições, né? Hoje esses nomes já não valem mais nada, mas você tem a esquerda, tem o centro, tem a direita. Aqui no Brasil a gente não tinha isso, a gente só tinha, pelo menos nos últimos 40 anos, 50 anos, você só ouviu um discurso aqui, que era o discurso da esquerda e da centro-esquerda. Por isso que a gente se surpreende agora aqui, quando a gente começa a ouvir um outro discurso. E a imprensa reflete um pouco isso. Realmente, a cobertura da imprensa na televisão e tal, ele continua com o discurso que aconteceu aqui no Brasil nos últimos 50 anos, desde o PT, quando o PT foi criado. Na minha visão, houve o esvaziamento do PT, do PSDB, sobretudo do PT, porque o PT não se deu conta, como nos Estados Unidos, né, o PT não se deu conta que não tem mais trabalhador aqui no Brasil. É o Partido dos Trabalhadores, como não tem trabalhador, você tem hoje uma outra categoria de empreendedores pequenos, né, gente que estava sem emprego. Por que não houve uma revolução social aqui no Brasil? Chegamos a ter 12 milhões, né, 12, 13 milhões de desempregados. Hoje você tem 7, 8. Mas por que não teve isso? Porque as pessoas, primeiro teve o plano da Bolsa Família, que ajudou em parte, e depois porque as pessoas arranjaram bicos, arranjaram pequenos empreendimentos, né, que deu para sobreviver. Mas o trabalhador sindical, operário da origem do PT, da metalúrgico, da indústria automobilística e tal, desapareceu. Então, por isso que o PT perdeu e ele não se modernizou, não acompanhou. É a mesma coisa do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, não acompanhou essa mudança, essa geração nova, de 20, 30 anos, em que mudou a sociedade americana. E aqui no Brasil também. O mundo mudou, o Brasil mudou, e os políticos ainda, a maioria deles, não se deu conta dessa mudança. Agora, em 2026, eu acho que você não vai ter uma direita unificada como houve até agora. Você tinha o bolsonarismo. Eu sempre dividi o Bolsonaro do bolsonarismo. É a mesma coisa com o Trump e o trumpismo. Quer dizer, se o Trump perder, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, se o Trump perder a eleição lá, o trumpismo vai continuar com essa radicalização toda que a gente está vendo. Aqui no Brasil, eu acho que é diferente. Eu acho que você vai ter o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, quer dizer, os que votaram no Bolsonaro contra o PT, esses vão se dissociar do Bolsonaro. Você vai ter um centro moderado, um centro democrático, que vai fazer a diferença na eleição aqui no Brasil. E esse avanço da direita, do centro-direita, está acontecendo em todos os lugares, em todos os países, não é só nos Estados Unidos, agora aqui, a Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha.
Vocês viram na Alemanha o partido nazista ganhando lá em algumas províncias. Quer dizer, por uma série de razões que não cabe aqui discutir, o mundo está mudando, a gente tem que constatar isso. E a reação, a minha visão, é que a reação do Brasil, do governo atual, dos empresários, da classe política, ela não está acompanhando o que está acontecendo no mundo e os impactos disso sobre o Brasil. E para concluir, como ela falou, eu acho que o Brasil, na parte internacional, sobretudo se o Trump ganhar, ou mesmo com a Câmara, por causa agora dos BRICS, né, que a gente não entrou nisso aqui, por tudo isso que está acontecendo, o Brasil tinha que fazer uma declaração, mas não é notícia dada para colunista social, uma declaração pública de que o Brasil vai se manter equidistante dos blocos que estão começando a surgir no mundo. Você tem o bloco ocidental, que vai ser radicalizado com o Trump, Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, e você tem um movimento que começa a crescer com os BRICS, em que os interesses dos países em desenvolvimento, que o Brasil é um país em desenvolvimento, não é um país desenvolvido, a gente tem os interesses próprios, sejam melhor defendidos. E, sobretudo, porque hoje, ao contrário de 15, 20 anos atrás, o Brasil não depende mais do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa. 50% hoje das nossas exportações vão para a Ásia. 37% dos produtos agrícolas brasileiros vão para a China. Então, você não pode ignorar a Ásia, que está em ascensão com a China, porque a China é o fator predominante lá. O Brasil, na defesa dos seus interesses, e diga-se de passagem hoje, no mundo inteiro, todos os países estão defendendo os seus interesses, acima de ideologia, acima de tudo. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa política industrial americana aplica tudo aquilo que eles condenaram quando o Brasil tinha uma política industrial, de substituição de importação, subsídios e protecionismo, tudo que eles criticavam, eles estão fazendo agora. Então, o Brasil tem que defender os seus interesses e seguir o que faz a Índia. A Índia tem uma política dessa maneira. A política está com o pé em tudo que é canoa, do lado da China, está em guerra com a China, é a favor dos Estados Unidos, a favor da China, está nos BRICS. E o Brasil tinha que fazer a mesma coisa, na defesa dos nossos interesses. Eu agradeço imensamente a presença do embaixador, imensamente a presença da professora. Trouxeram elementos importantes aqui para a nossa reflexão, engrandecem o INSPER quando vem aqui para fazer um debate com a gente. Como vocês sabem, esses debates são abertos para todas as pessoas, não temos aqui só alunos do INSPER, eles são divulgados, basta você se inscrever, chegar aí fora, se identificar, assistir. No dia 16 de dezembro, 18 horas, nós teremos aqui o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para fazer um balanço da política brasileira em 2024. Imagino que vai ter bastante o que falar, dadas as questões todas com emendas parlamentares, orçamento secreto, enfim, o resultado das eleições municipais que nós tivemos aqui. Vocês todos estão convidados para participarem também, serão muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado. Você disse que gostava de futebol, eu sou corintiano, estou aflito aqui, né? Então, pessoal, é isso daí. Até a próxima. Tchau.